Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor. O livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 10. Gênesis, no capítulo 12, versículo 10 em diante. Amém? Você encontrou aí? Gênesis capítulo 12, versículos 10 em diante. E a palavra de Deus nos diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, porque a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei por ser minha mulher, para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Vá comigo também para o capítulo 13, versículos 1 em diante. E a história continua. Saiu, pois, então Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra nesta noite.
e nós queremos, Deus, meditar nela, crescermos nela. Nós precisamos, meu Deus, ouvir a Tua voz e somente a Tua voz nessa noite. Por isso, Deus, nós clamamos que o Senhor venha com provisão ainda maior neste momento de ministração da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dos louvores, através dos momentos em que estamos partilhando de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Mas nesta hora, Deus, queremos ouvir do céu uma palavra que venha para nos desafiar, que venha, meu Deus, nos fazer melhores, que venha, meu Deus, subsidiar mudanças e transformações na nossa vida, porque o Senhor é um Deus que nos ama e que nos quer melhorar dia a dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Hoje à noite, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria só de reconhecer aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez. Amém? O Júnior, eu sei que tem um amigo muito mais chegado e também um irmão que está com ele aqui pela primeira vez. Lembra para mim o nome desse camarada, você vai apresentando ele. Como que é o nome do seu irmão? O Rafael. Ele é a versão diet da família, irmãos. Assim como eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo que eu e é a minha versão diet. O Júnior também tem o Rafael. Você é mais forte? Ah, tá bom. Rafael, coloque-se de pé. Esse é o Rafael, ele está vindo pela primeira vez aqui na igreja. Amém. Que Deus te abençoe, Rafael. Deus te guarde e que você possa vir outras vezes aqui. A casa é sua, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Rafael? Amém. Os irmãos que estão perto ali, dão um abraço especial nesse camarada. Amém. Glória ao nosso Deus. Alguém mais está vindo hoje pela primeira vez, está aqui conosco? Amém. Eu acho que tinha uma irmã ali de trás, mas ela levou ali, ó. Eu estava lembrando, você estava lá atrás, né? Lembra o seu nome para mim, amada? Josiane. E está nos braços da Josiane o Bernardo. Isso? Acertei? Amém. Josiane, seja muito bem-vinda. Deus abençoe muito seu coração, sua vida, e continue abençoando a vida do Bernardo também. Como ele está descansando aí de forma muito especial, não vou pedir para que você levante, mas por favor, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Josiane, do Bernardo. Que Deus abençoe esses amados, amém? E as irmãs que estão ali, dá um cheirinho nela ali, dá um toquezinho especial em nome de Jesus, amém? Glórias ao nosso Senhor, amém? Irmãos, como é bom nós descansarmos no Senhor, é ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Vocês estão cansados? Hoje é uma impressão minha. Estão cansados? Eu estou muito cansado, meu final de semana foi bem tenso. Mas você está cansado hoje? Tá? O Senhor vai te dar novas forças, amém? Você crê nisso? Crê ou não crê? Amém? Eu não sei como que foi você na sua vida escolar. Faz um feedback aí. Lembra como foi na sua vida escolar, como você foi? Lembra? Você era um bom aluno? Tirava boas notas sempre? Você ia na aula sempre? Ou qualquer motivo te tirava da escola? Esses dias eu recebi no meu WhatsApp um áudio de uma mamãe conversando com uma criança. E eu ri a beça. Eu, mais ou menos assim, a mamãe dizia, falando com ela, uma oração com a filha. Era uma oração aquilo, né? É uma oração. E ele vai dizendo, olha, ela ia repetir, ia falando e a filha repetia, né? Mais ou menos assim, irmãos. Olha, vamos agradecer então pelo papai, pela mamãe. E ela dizia, agradeço pelo papai, pela mamãe. Agradeço por tudo, agradeço pela escola. Não, mamãe, escola não. Escola não. Não, você tem que agradecer pela escola. Ela tentando convencer a filha de que a escola era importante para ela. E naquela vozinha infante, ela dizia, não, mamãe, escola não. Algumas pessoas crescem com asco de escola, né? Eu ia para a escola, eu gostava muito de estudar. Só que o meu boletim da primeira série até o 3º ano do ensino médio era assim: és um excelente aluno de boas notas, mas precisa parar de conversar. Eu conversava demais da conta, não parava de conversar. Ia lá, terminava a lição, já começava a conversar um com o outro. Que não sirva de ideia para os meus filhos, em nome de Jesus, irmãos. Porque a minha mãe era chamada a toda entrega de boletins. Eu nunca me esqueço, na minha 7ª série, quando a professora virou para minha mãe: dona Marta, ou esse gordinho para de falar, ou a gente vai ter que providenciar outra escola para ele. Chegou a esse ponto de tanto que eu falava. Aí a minha mãe um dia
Mãe é mãe, né, irmãos? Minha mãe, ela olhou para aquela mulher e falou assim: e se ele ganhar a vida falando? Você não está tolindo ele? A mulher ficou quieta e eu glorifiquei pela minha mãe. Eu falei: aí, mãe, muito obrigado porque me salvou, né? Mas ela nem imaginava que um dia talvez eu seria, né, um pastor e que também tinha que usar da fala para poder pregar. Mas não justifica, eu devia ter conversado menos na minha escola. Como eu, você também tem muitas histórias na sua escola. Eu lembro muito, com muito carinho, de uma mexeira que tinha uma das escolas que eu estudei. Eu estudei em uma escola que tinha um nome diferente. Estudei na escola, da primeira à quarta série, eu estudei numa escola chamada Tiradentes. Escola Evangélica Tiradentes. Aí eu fui depois para a escola Ildefonso Pinto. Eu nem sei quem foi esse cara. Eu passei tanto tempo lá e nunca estudei, não sei quem é esse cara. Mas eu lembro com muito carinho das histórias que eu vivi lá com os meus colegas. Como enquanto eu falava, talvez a tua cabeça fez uma volta e você lembrou da sua época de escola. Ou a gente que é mais velho lembra como era bom quando eu só me preocupava com a escola. Me preocupava, eu sou do tempo do tema. Tem tema hoje, aqui fala tema também, que é a lição de casa. No Rio Grande do Sul fala, tem tema hoje, era tema o nome do negócio. Escola, nós precisamos nos familiarizar cada vez mais com esse nome, escola. Desde sempre nós somos chamados a aprender. E a maior burrice que nós podemos viver na vida é quando nós nos limitamos a não querer aprender mais. Quando eu acho que eu sei de tudo, quando eu entendo e compreendo que na minha visão eu estou ciente de tudo que está ao meu redor e que eu não preciso de nenhum tipo de ajuda, eu sei de tudo. Quando eu não estou disposto a viver a escola da vida, a escola da vida. E nesse texto hoje, do qual nós lemos e meditamos, eu gostaria de conversar com você sobre esse homem que trilhou a escola da fé antes de ser o pai da fé. Eu não sei você, irmãos, mas quando a gente olha para o começo da história de Abraão, eu não consigo ver qualquer tipo de indício de que ele seria quem ele foi. Você consegue entender isso? Ele estava lá em Ur dos Caldeus, ali na sua terra, bem tratadinho, perto do pai, da mãe, dos seus familiares. E aí Deus o chama e o faz um desafio para ele. Faz um desafio muito especial, dizendo, sai da tua terra. E nós conhecemos essa história. Sai da tua parentela e faz um processo de desmembramento de Abraão com tudo aquilo que o ligava à sua casa. E fez com que ele saísse daquela casa, da sua terra. Eu não sei você, mas se alguém chegasse e dissesse para você, vamos dar uma volta, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Para onde a gente vai? Não é? E Deus disse, olha, eu vou te dar uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, nós temos que entender que toda promessa, ela sempre vai ser maior do que a nossa visão. Toda promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela sempre será substancialmente maior do que aquilo que nós enxergamos. E muitas vezes, irmãos, nós não cremos na promessa, porque nós não fitamos os nossos olhos na promessa, mas sim naquilo que nós estamos enxergando. Talvez eu não sei o que passou na cabeça de Abraão, mas a promessa de Deus, olha, de ti farei uma grande nação, então seja tu uma bênção. E ele saiu no caminho, em distante a esse lugar que Deus ia providenciar para ele. Mas irmãos, nós lemos na Bíblia aí no versículo 10 do capítulo 12 que algo aconteceu de imediato nessa jornada de Abraão, aonde Deus insere Abraão nas escolas da fé, e na primeira prova dessa escola ele já tem uma falha, ele já não consegue mais triunfar diante de uma situação que ele vive. Não dá para confiar, irmãos, numa fé que não se pode provar. A nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé, irmãos? São as nossas bênçãos que recebemos? É a vitória que recebemos? É o dinheiro que a gente tem na conta? São aquilo que nós acreditamos que nós sabemos fazer bem? Não.
O autor e consumador da nossa fé é o Senhor Deus. É dele quem procede toda a força para nós nos mantermos de pé e crermos que a gente precisa ir adiante, que a gente não pode desistir, porque existe um Deus muito maior que está adiante para nos fortalecer e nos fazer melhores. O propósito de Deus, irmãos, ao permitir que nós sejamos provados, é o de nos purificar e nos avaliar. Nós somos purificados por Deus, ajustados, consertados, renovados. E hoje nós temos visto, irmãos, que muitos desistem do processo da fé, porque não querem experimentar essas melhorias que só o Evangelho faz. A igreja não faz, o pastor não faz, o ministério não faz. Não é esse lugar, não é nada, é simplesmente uma atuação do Espírito de Deus na minha vida e na tua vida, porque todos nós precisamos ser melhorados. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Nós precisamos compreender que dia a dia existe uma transformação disponível para o meu coração e para o teu coração. Amém? Você quer viver isso, irmão? Quer viver? Eu quero viver isso, eu preciso viver isso. Quando o texto de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ela também está dizendo que eu serei renovado por essa misericórdia, porque sem ela eu não poderia ser jamais digno do Deus que eu creio. E nessa primeira prova da escola da fé, Abraão tem um deslize, a prova da adversidade. Diga comigo, adversidade. Não há nenhum registro, irmãos, de que Abraão tivesse enfrentado algum tipo de escassez em Ur. Você lembra disso? Antes de ele ter recebido a promessa lá de Deus, lá na casa, quando ele estava com o pai, com a mãe, tudo certinho. Há alguma promessa, irmãos, ou há um registro de que ele passou fome? Nós não temos registro nenhum. De que ele passou necessidade, de que ele passou algum tipo de turbulência, nós não temos nada, nenhum registro disso. Posso ter passado? Pode. Mas é fato de que Deus o tira dessa zona de conforto de forma muito, muito, muito precisa. Não há registro, mas agora no verso 10 diz que teve o que naquela terra, para onde ele estava indo? O que teve lá? Fome. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu me choco em ver alguns vídeos nas redes sociais, nos canais especiais, aonde se denotam assim, onde se explora a visão e o sofrimento daqueles que padecem pela fome. Com certeza você já viu. Pessoas que fazem qualquer coisa para lutar pelo alimento, porque elas topam viver sem qualquer outra coisa, mas elas não conseguem sobreviver sem alimento, nem eu, nem você. Experimenta passar 5, 6 horas sem comer, a cabeça já começa a doer, a gente já começa a ficar impaciente, a gente precisa comer, aí começa a passar daí aquele cheiro, qualquer coisa, irmão, você está topando, de repente tem um pão, você com o cheiro da carne, você come, qualquer coisa, você vai buscar comer, porque você precisa desse alimento. E na primeira vez que Abraão se lança na jornada com o Senhor, ele passa pela fome. Há um triste registro de que naquela terra estava faltando comida, uma grande fome tomava conta de todos ali. A pergunta é, irmãos, por que Deus permitiu essa falta de alimento? Não foi alguma situação que pegou Deus sem ele estar pronto, de surpresa? Obrigado, Júlio. Que Deus já falou assim, olha, tem gente que às vezes se relaciona com Deus assim, que a gente de repente pensa, Deus falou assim, vai Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele está caminhando, desculpa, eu não vi que tinha fome. Não, irmãos, Deus sabe de tudo, em todo o tempo, em todas as coisas. Deus sabia que sobreviveria, Ele permitiu fome naquele momento na vida de Abraão. E alguns tendem a dizer que Deus cruel, eu não quero viver para esse Deus, que Deus egoísta, que para me tratar só me manda coisa ruim. Você já ouviu alguma frase dizendo, se não vem pelo amor, vem pela? De 100%, quantos vêm pelo amor e quantos vêm pela dor? Vem mais pelo amor ou vem mais pela dor? Não entendi, irmãos. Vem mais pelo amor ou vem mais pela dor? Qual que é o problema? É Deus ou o ser humano? A gente, irmão. A gente é duro de aprender. Deus não disse
que não teria dificuldades. Eu disse: eu vou te mandar para uma terra. E ele foi. E muitos pensam que aceitar o Evangelho de Deus é uma vida em que eu não posso permitir nenhum tipo de sofrimento. Eu não fui feito para isso, irmão. Esse Evangelho triunfalista, esse Evangelho que nos faz enxergar somente, a gente fica cego, olhando vitória, 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 vitória. Irmãos, quantos heróis da fé sucumbiram às suas vontades, os seus sonhos, para ver o reino de Deus progredindo no coração de alguém. Não, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, compreenda, não estou dizendo aqui que você não vai vencer em nome de Jesus. Você vai. Deus quer fazer de mim e de você vitoriosos, só que a gente só vence uma luta, a gente só vence um desafio. Tem gente hoje que quer ser vitorioso, mas sem nenhum tipo de desafio, sem nenhum tipo de degrau, sem nenhuma prova. A nossa vida não mexe se não tivermos desafios, não tivermos dificuldades, não tivermos lutas. Não estou dizendo que o Evangelho é uma vida de dificuldades, mas experimenta fazer a diferença com os princípios que você crê, lá no teu trabalho, lá na escola, lá onde você mora, lá onde você vai viver. Experimenta colocar em prática os valores que você tem aprendido na Bíblia, se você não vai ser sutilmente perseguido ou até mesmo sofrer preconceito por aquilo que você acredita. Experimenta estar entre os teus amigos que não têm valores cristãos e fiéis, aonde você se mantém puro diante de Deus. Experimenta, se você não vai ser zombado. Eu lembro de uma prima minha, quando eles logo foram morar, meus tios foram morar na China, Gisélia, e eu estou falando com muito carinho porque ela vai ouvir o sermão que está sendo gravado e transmitido no nosso site depois. Ela chegou na China e ela foi para uma escola britânica, porque a escola chinesa não tinha condição nenhuma deles compreender o idioma. Estavam chegando lá. E nessa escola onde ela estava estudando, havia um grande grupo de meninas no fundo da sala que zombavam dela porque descobriram que ela era virgem. E zombavam, e zombavam, e zombavam dela. Eu fazia faculdade de teologia, eu lembro que ela me ligou de lá e falou assim: primo, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não estou aguentando mais essa pressão. As minhas amigas estão me ridicularizando, porque eu escolhi esperar, porque eu quero literalmente ser daquele que está sendo guardado para mim. Me ajuda. Eu lembro que eu orei muito a Deus e escrevi um e-mail para ela. E ela depois me relatou como foi a primeira vez que ela usou daquela resposta com aquelas amigas. Eles estavam na educação física, todos estavam saindo e falaram e zombaram da minha prima. Ela se chama Gisélia. E falaram Gisélia e zombaram com ela. E ela olhou e disse assim: olhem para mim, eu sou bonita, não sou? Ela disse. E ela: sim, você é muito bonita, você tem que aproveitar a vida. Ela disse assim: para eu ser como vocês é só eu fazer isso aqui, mas vocês nunca mais serão como eu sou. Nunca mais. Vou repetir: para eu ser como vocês é só eu fazer isso aqui, mas para vocês serem como eu sou, nunca mais. E aí as zombarias terminaram para minha prima. Quantas vezes nós temos sido firmes, irmãos, na escola da adversidade que chega a mim e a você, sem negociar aquilo que a gente acredita. Quando chegou essa fome, chegou essa desolação com essas circunstâncias difíceis, Deus não disse para Abraão procurar outro lugar. Deus não disse que não ia providenciar alimento. Deus não disse para Abraão que ele estaria sozinho naquele lugar. Deus não disse para ele sair da sua rota. Mas a Bíblia registra que ele foi para onde? Para onde ele foi? Ele foi para o Egito. Quem mandou Abraão ir para o Egito? Esse Egito, irmãos, em vez de ele permanecer na rota da terra da promessa, ele resolveu confiar na sua percepção de mundo e ele foi para o Egito. Em termos espirituais, irmãos, descer para o Egito significa duvidar das promessas de Deus e correr para um mundo em busca de solução. Quando as adversidades elas vierem sobre mim e sobre você, quando nós enfrentarmos as nossas lutas, lembre-se, querido, que Deus está permitindo isso chegar a mim e a você, porque Ele tem um plano de nos fazer melhores. E com certeza nós não estamos enxergando o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Amém?
Talvez eu esteja falando nessa noite para algum irmão ou uma irmã que está na escola da fé, vivendo a prova da adversidade. Meu irmão, em nome de Jesus, se mantenha firme. Se mantenha focado naquele que fortalece as tuas forças, porque a Bíblia diz que Deus não muda e que somente Deus tem controle das circunstâncias, somente Deus pode nos conduzir a um lugar onde a sua graça vai guardar a mim e a você dia após dia. Mas cada vez mais, irmãos, o inimigo de Deus tenta colocar dúvida no meu e no teu coração, porque viver é uma grande luta, viver é uma grande caixa de surpresa. A vida nos pega desprevenidos muitas vezes, e nós muitas vezes não sabemos para onde perseguir. Essa semana eu conversava com alguém que dizia: pastor, eu estou cansado de ter buscado tantas e tantas soluções, e agora eu não consigo mais, eu preciso me render para Deus. E eu perguntei para ele: que coisa, né? E nós insistimos nessa lógica, nós insistimos nessa cadência de fatos. Eu tento, aí como eu não consigo mais, eu busco ao Senhor. Por que não inverter essa ordem? Por que não buscarmos a Deus em primeiro lugar? Por que não buscarmos a Deus nas primeiras coisas? Geralmente quando estão mais simples. Por que não irmos a Deus diretamente quando nós já estamos vivendo o princípio da nossa adversidade? Por que não buscar a Deus? E aqui Abraão vai para essa terra do Egito, e como ele fugiu da promessa de Deus. Quando nós fugimos da promessa de Deus, irmãos, muitas vezes nós não temos controle e começamos a continuar caindo nos enredos desta prova. E Abraão, que começo de jornada para Abraão, irmãos. O nome dele nem tinha mudado ainda, e ele já estava caindo e não estava subsidiando o plano de Deus para a vida dele. Esse homem que nós estamos conversando, irmãos, este homem é tido como pai da fé. Ele chega no Egito, e o seu coração ainda era tão egoísta, ele estava tão preocupado com aquilo que ele iria viver, que ele não se preocupou com a mulher dele, ele não se preocupou com mais ninguém. Ele olhou para aquela mulher dele e disse assim: olha, quando a gente estiver chegando lá, você vai dizer que você é minha irmã, porque se eles descobrirem que você é minha mulher, eles vão me matar para poder ficar com você, e eu estou com medo, eu não quero isso. Alguns tentem dizer que não, Abraão tinha uma amizade muito bonita com Sara, e ele simplesmente abriu o seu coração, geralmente porque ele estava partilhando de uma luta. Balela, irmãos. Ele podia ter chegado, primeiro ele podia ter não ido para lá. E ele chega, ele mente, e na segunda prova da escola da fé, ele fracassa, que é a prova da verdade. Quantos de nós sucumbimos diante do falar ou viver a verdade? Temos medo de viver a verdade, dentro do casamento, na igreja, nos nossos relacionamentos, no trabalho. Aparece alguma coisa quebrada, a gente sabe que a gente foi lá e quebrou, mas eu simplesmente tento fugir porque eu tenho medo das consequências. Nós precisamos repensar a nossa consciência, que é simplesmente uma questão de perspectiva, irmãos, e vivermos a verdade. Nós temos sofrido muitas consequências na nossa vida porque falta a verdade, falta postura diante da verdade. A mentira não traz força para nós, irmãos, a verdade traz. Mas Abraão, sucumbido pelo medo de falar a verdade, ele então apresenta Sara como a sua irmã, e aí ele usufrui de toda a bênção, entre aspas, daquela sua mentira. O faraó se encanta com Sara. Irmãos, que idade que tinha Sara nesse período? Para cima dos 70. E ela era muito bonita, irmãos. Que Sara, hein? Sarinha chegou ali com Abraão, o faraó se encantou com ela, e a Bíblia diz, nós lemos que ele a tomou como sua como sua esposa, como a sua mulher. O que é isso, irmãos? É um não ouvi, irmãos, é um diante da falta de postura de Abraão, ele prostituiu a sua família, ele prostituiu a sua esposa, ele sucumbiu todo o valor santo do lar, porque ele não se posicionou na prova da verdade.
E aí, irmãos, começam esses grandes tropeços na vida de Abrão. Quando nós paramos de confiar na palavra de Deus, nós começamos a confiar na sabedoria humana, sempre nós viveremos problemas. Nós sempre vamos viver dificuldades por não acreditar no Senhor. Quando estamos em desobediência, nós não vamos enxergar as oportunidades de Deus no nosso coração. Mas aí vem uma terceira prova na vida de Abrão. E graças a Deus nessa ele saiu vitorioso. Mas perceba, ele estava com seu acampamento e um altar dele montado num lugar, em perto de Beel, correto? Você viu lá na sua Bíblia. Ele sai deste lugar e vai para o Egito. Ele vive tudo isso, ele é expulso de lá, que vergonha. O faraó teve misericórdia da vida daquele homem, ele podia simplesmente ter exterminado tudo e todos ali. Ele simplesmente mandou Abraão sair com toda a renca da família dele e tirasse tudo aquilo que ele tinha. Ele sai rico do Egito. E ele volta para onde, irmãos? Para o mesmo lugar de onde ele não devia ter saído. Ali ainda estava erigido o altar que ele estava antes oferecendo ao Senhor sacrifício. E agora, nesse altar, ele começa então mais uma vez a restituir o seu relacionamento com o Senhor. Prova viva de que ele não devia ter saído de onde ele estava, mas ele saiu. E ele viveu algumas agruras, consequências deste desvio de caminho. Provavelmente Agar tenha vindo como escrava do próprio Egito. E mal ele sabia que depois ela seria um subterfúgio de Sara para tentar ajudar Deus nas promessas que Ele faz. Só que quando Abraão tem essa terceira prova, que é a prova dos bens materiais, das riquezas humanas, ele já estava com o seu coração tratado e firmado no Senhor. Perceba que o mesmo Abraão, diante da adversidade e diante da verdade, a possibilidade de ser morto, não é o mesmo Abraão que agora estava diante de uma terra muito bonita. E ele olha para o seu sobrinho Ló e diz: olha, escolha para onde você vai, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas nós vamos nos separar para continuar a vida. Então ele vê o seu sobrinho escolhendo a terra que aos seus olhos era mais agradável. E Abraão então tem que topar uma terra que não era bonita aos seus olhos, não era uma terra desejada, mas ele então segue. E a hora que ele firma o seu passo nesse caminho, Deus estende a sua promessa para ele e fala: Abraão, olha para essa terra que você está andando, ande nela de norte a sul, de leste a oeste, vê se você pode contar a areia que existe aí. Esta será a tua descendência, porque de outra forma Deus está dizendo para ele: Abraão, agora sim você aprendeu que você precisa depender de mim, para você ser vitorioso nas dificuldades que você vai ter, mas eu te farei prosperar, porque eu estou contigo. Vai, Abraão, e sê tu uma bênção. E Abraão compreende que ele não podia mais viver. Ló havia levantado os seus olhos, irmãos, e visto que o mundo tinha para lhe oferecer. Mas nesse altar, naquele momento, Abraão olha e levanta os seus olhos para ver o que Deus tinha para lhe oferecer. Ló estava vivendo para o possível, Abraão estava crendo no Deus do impossível. Ele simplesmente reverte a lógica da sua vida. Depois de dizer: ergue os olhos e olha para essa terra, o Senhor disse a Abraão: levanta-te e percorre essa terra. É um sinal de ele estar se apropriando dessa herança de Deus. Tudo isso, irmãos, porque ele compreende que ele precisa viver e tomar posse de uma vitória que Deus já havia dado a ele. Nessa noite, irmãos, quantos de nós temos abandonado os nossos sonhos porque nós temos duvidado que Deus está cuidando deles? Muitas vezes, irmãos, nós não fazemos ideia de quão precioso é nós nos afastarmos muitas vezes de gente negativa que nos coloca para baixo e que insiste em dizer que a gente não pode prosseguir. Gente que tem um DNA do não dar certo,
gente que tem o DNA daquilo que não vai poder prosseguir, gente que tem um DNA de olhos fechados para não persistir e não se manter firme e inabalável diante da prova da adversidade, diante da prova da verdade e diante da prova dos bens materiais. Há quem diga, se você quer conhecer alguém, coloque a sua mão e mexa no seu bolso ou dele poder, e essa pessoa se revelará. Irmãos, Satanás hoje ele quer usar todas as circunstâncias para desviar você da tua promessa. Quem crê que existe uma promessa para a tua vida? Você crê nisso? Você crê que existe uma promessa para a tua vida? Quem é o autor dessa promessa? Quem é o autor dessa promessa? É o nosso Deus, o dono de tudo e todos. Ele é o nosso Deus e tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Mas será que a gente está vivendo essa promessa, irmãos, com os olhos abertos e sendo vitoriosos nas pequenas provas? Eu estava lendo um artigo esses dias, irmãos, em que um homem teve que colocar um barril de 20 litros de perfume fora, porque caiu uma mosca. Só uma mosca. 20 litros de perfume. Um perfume caríssimo, na Serra Italiana, onde eles eram armazenados e guardados. Mas o artigo estava ali descrevendo o momento que eles tiveram que botar fora os 20 litros de perfume, que eram vendidos em pequenos frascos, geralmente os mais caros, os mais valiosos, os melhores, mas tiveram que botar fora os 20 litros, porque caiu uma mosca ali dentro. Uma mosca. Ela se diluiu e ela apodreceu o perfume, e aquilo que era perfume virou um fedor. Será que nós, irmãos, temos hoje aberto os nossos olhos para essas pequenas moscas que o diabo tenta colocar no suco que Deus já serviu para mim e para você? Porque Ele disse que Ele colocou e serviu uma mesa para mim e para você diante dos nossos inimigos. Ele serviu, e pela fé, irmãos, nós provaremos deste banquete, amém? Mas nós não podemos agir de forma vencida, desanimados, entristecidos. Precisamos levantar a nossa cabeça e ser aquele bom perfume que Deus quer que nós sejamos, mas muito atentos às moscas e pequenas coisas que podem vir para azedar a minha vida e a tua vida. Estarmos atentos aos pequenos desvios. 5 quilômetros, irmãos, 5 quilômetros, para aquele povo não era nada. Foi o trajeto que Abraão percorreu até o Egito, para ele poder viver uma das maiores desgraças que ele viveu, e quase que ele perdeu a sua promessa, porque ele não confiou no Senhor. E nessa noite, irmãos, talvez você esteja vivendo um momento de adversidade, um momento de luta, um momento onde a sua verdade tem sido questionada dia após dia, onde os teus valores estão colocando em queixa ali, para tentarem destruir você, para tentar fazer com que você se sinta mal por isso que você acredita. E hoje o Senhor te chama para você se posicionar diante desta adversidade, diante desse chamado que Deus tem para a tua vida, diante desse posicionamento que você vai se colocar firme e vai crer, porque Deus te escolheu, e entendendo que uma promessa sempre será maior do que a tua e a minha visão. As promessas de Deus, irmãos, são sempre maiores do que a nossa visão. Nós muitas vezes não enxergaremos e não vamos entender. Quer ver? O próprio Abraão, quando nós olhamos o início da história de Abraão, você consegue compreender que ele seria o homem que foi depois disso? Depois de tantos erros e fracassos, talvez se Abraão fosse hoje um pastor, depois disso aqui, talvez ele nunca mais seria chamado para pastorear uma igreja, porque ele falhou e errou demais. Mas Deus consegue separar a mazela, o sofrimento, o asco do pecado do
pecador. Ele tira essa essência humana e separa, e Ele permite que essas coisas vão trabalhando, moldando e fazendo de Abraão agora uma nova criatura. Posteriormente Deus reafirma a sua promessa a Abraão, diz a Abraão: você será pai de muitas nações. Vamos partir os animais e você vai ver se eu não vou cumprir a minha promessa na tua vida. O seu nome é mudado, e nós conhecemos Abraão não por Abrão, nós conhecemos por Abraão, o seu nome de nascimento em Deus e não no seu nascimento humano. Será que hoje, irmãos, não é noite de nós nos levantarmos e dizermos: eu creio na promessa de Deus para a minha vida, eu serei aquilo que Deus quer para mim, eu serei e vou dizer: Deus, eu quero que o Senhor faça de mim também uma realização dos teus sonhos. Eu não quero, Senhor, duvidar, eu não posso duvidar. Talvez nessa semana, irmãos, você talvez esteja já visualizando as lutas que você vai enfrentar, aquela conta que tem que pagar, e você olha para o teu saldo bancário, não tem dinheiro. Você tem provas, talvez você tenha uma luta, uma conversa a ter com alguém, uma coisa a ser resolvida, e você não tem forças. Irmãos, levanta, meu irmão, levanta e olha para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós precisamos crer nisso, irmãos. Não podemos mais nos relacionar com o conhecimento de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós perdemos de Deus quando nós nos relacionamos com aquilo que eu sei de Deus. Eu preciso me relacionar com aquele que usa tudo e todos para extrair o que há de melhor em mim. O que há de melhor? Fé. É pela fé que eu posso cantar, é pela fé que eu posso avançar, é pela fé. Como está a tua fé, meu irmão? Jesus trabalhou em seu ministério com a fé dos homens, dos seus discípulos. Aonde está a tua fé? Olha para a tua fé e alimente a tua fé. Está difícil? Olhe para o Senhor. Está enfrentando lutas? Olhe para o Senhor. Está decepcionado? Olhe para o Senhor. Olhe para Ele, porque Ele vai te dar forças e vai sustentar você e vai sucumbir à sua prova, porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Minha mãe conta uma história de um dia depois que eu tive uma grande crise de asma, muito, muito forte, e eu fui parar no hospital. O médico chegou para ela e para minha avó e disse assim: olha, nós vamos ter que tirar um pulmão dele inteiro e a metade do outro, porque secou, não tem mais como fazer alguma coisa, a vida dele vai ser completamente limitada, ele não vai poder respirar muito forte, vai ter dificuldade para falar, vai ter dificuldade para até mesmo se movimentar, porque ele vai ter meio pulmão para viver, vai viver abaixo de oxigênio, mas ele vai se manter vivo. Foi o diagnóstico que foi dado para minha mãe e a minha avó, numa manhã de sexta-feira, em 1990. Faziam 3 anos só que meu pai tinha morrido. E você falar isso para uma mulher que ficou viúva aos 24 e podia perder o marido agora, que ficou viúva e podia perder o seu filho mais velho, agora com 27 anos. E agora? E a minha avó olhou para ela assim: Marta, nós vamos orar, porque eu não quero que a última palavra seja do médico. Se Deus levar o nosso Gile, a palavra de Deus eu aceito, mas não a palavra de um médico. Não que eu não respeite os médicos, mas ele não vai ter o direito de dar a última palavra. Se Deus disser que vai levá-lo em nome de Jesus, ok, eu aceito a palavra de Deus, mas eu não vou me render a essa palavra. E nós vamos orar. A cirurgia já estava marcada. E aí, antes de eu ir para o centro cirúrgico, a minha avó olhou para aqueles médicos e disse assim: olha, essa noite eu orei a noite inteira pelo meu neto.
Eu posso fazer só um pedido por vocês? Eles riam da cara da minha avó, riam dela. Ela disse assim: faz o exame de novo. Pode fazer o exame de novo. Faz o exame de novo, porque eu creio que Deus deu um pulmão novo para o meu neto. Pode fazer o exame. Pode fazer o exame. E foram fazer o exame. E lá estavam os 2 pulmões perfeitos. Eu tenho essa tocinha aqui, ó, de vez em quando, que você já viu. É só para eu não esquecer que o meu pulmão foi Deus quem me deu. Eu lembro quando eu gravei o meu primeiro CD, eu achei o médico e dei para ele de presente o meu primeiro CD. Porque ele disse que eu não ia ter condições disso. E aí eu falei para ele de Jesus, desse Deus extraordinário, desse Deus especial. E aí, irmãos, para minha grata satisfação, um dia eu pude receber uma carta convidando-me para o batismo daquele médico que se rendia ao poder do Senhor, porque ele compreendeu um Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. A causa já está na mão de Deus, sua luta já está na mão de Deus, sua adversidade já está na mão de Deus. Creia, porque Ele já está agindo. Na prova da adversidade, se mantenha firme. Na escola da vida, na prova da verdade, se mantenha firme. Na escola da vida, na prova dos bens materiais, se mantenha firme, porque Deus vai sustentar a minha vida e a tua vida, custe o que custar, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Você pode se colocar de pé, meu amado irmão. Desejo a você desde já uma semana abençoada, irmãos. Mas eu gostaria de convidar você que está vivendo uma dessas provas na sua vida hoje. Talvez você está na prova da adversidade, lutas, uma luta que você esteja enfrentando. Ou na prova da verdade, os teus valores estão sendo questionados e você tem sofrido porque você precisa se manter firme e inabalável diante disso que você acredita. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você. Mas eu queria convidar você a se manifestar hoje. Alguém hoje aqui que precisa clamar a Deus, dizer: eu tenho uma adversidade e eu quero que Deus coloque a mão. Eu tenho uma prova de verdade na minha vida e eu quero que Deus coloque a mão. A minha vida financeira está sendo realmente estraçalhada nesse mundo de pecado, mas eu creio que Deus vai colocar a sua mão e vai me dar graça. Amém? Eu queria orar com você. Você pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você, porque pela fé, meu irmão, nós vamos provar o sobrenatural de Deus. Pela fé nós vamos provar que Deus não está errado em nos mandar confiar, que Deus não se precipita em nos mandar entregar a Ele a nossa luta, que nós não podemos negociar os nossos valores. Deus escolheu a tua vida para você ser um agente do Evangelho. Talvez o teu coração está sendo moído por uma tristeza, o teu coração está sendo estraçalhado por uma dificuldade. Não se corrompa, irmão. Mantenha-se firme, mesmo que o seu orgulho não te deixe talvez dizer: eu preciso de ajuda, mas grite para o Senhor: Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua graça. Vem, Senhor, e manifeste o teu poder. Vem estar trabalhando, meu Deus, na vida dos nossos irmãos. Venha e toque, Senhor, toque na vida desses queridos. Venha restaurando, Senhor. É pela fé, Senhor. Venha abençoar, venha tocar, venha restaurar, Senhor. Venha renovar, venha fazer, meu Deus, com que nós possamos enxergar a tua boa e perfeita vontade. Há milagres chegando, meu Deus. Tem milagres da tua parte chegando sobre a vida dos meus irmãos. E nessa noite, Deus, nós queremos tomar posse deste milagre, dessa vitória, dessa bênção que há no nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, tome posse. Rasga o teu coração diante do altar de Deus.
Se você quiser dizer: Deus, olha para mim, olha, Deus, para minha família, olha para o meu casamento, olha para a podridão da minha vida espiritual. Eu não estou tendo forças para ler a Bíblia, para orar, mas eu creio que o Senhor é Deus e que as promessas, elas não se sucumbiram na minha luta. O Senhor tem legalidade sobre a minha vida. Vem, meu Deus, e haja com poder, haja com provisão, haja, Senhor, haja, Deus. Nos ajude, Deus, a enxergar, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Abra os olhos do nosso coração. Abra, meu Deus, abra os nossos olhos para compreendermos a Tua vontade, o benefício que é ser fiel a Ti e crermos, meu Deus, de que o Senhor está à frente de tudo. Deus Santo, é pela fé, meu Deus, que nós erguemos esta oração a Ti, na certeza, meu Deus, de que a nossa oração não está sendo negligenciada, mas está sendo ouvida. O salmista diz que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, e nós queremos, meu Deus, nesta hora, clamar que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida. Há, meus irmãos queridos aqui, Senhor, que estão passando pela prova da adversidade, estão enfrentando lutas difíceis, muito difíceis. Que haja renovação da Tua graça, do Teu poder sobre a vida deles. Alguns estão passando, meu Deus, pela prova da verdade, estão sendo, meu Deus, contrariados com os valores que eles acreditam. Dê forças, meu Deus, para que eles não se corrompam e não esqueçam dos valores da fé. Que nós possamos olhar para Ti e crermos que o Senhor é o Deus do impossível. Não há riqueza nesse mundo que possa, meu Deus, nos levar a nos trazer esta paz que excede todo entendimento. Venha, meu Deus, tocar, restaurar e renovar a vida. Nós, como Teus filhos, Senhor, recebemos de braços abertos a Tua poderosa mão, o Teu toque, renovando a nossa vida e fazendo de nós hoje, Deus, pessoas, homens e mulheres de fé, que acreditam em Ti, Senhor. Nós oramos, Deus, porque cremos que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, e que no Seu tempo exato nós veremos os milagres entregues no altar nessa noite. Nós veremos os sinais. Aleluia! Nós cremos nos sinais. Nós cremos, Deus vai derramar sinais, milagres do Senhor neste lugar. Vem, meu Deus, nós queremos nos prostrar diante da Tua presença. Todos conhecerão o Senhor, a Tua poderosa mão, o Teu poder. Oh, aleluia! Deus de milagres, haja na nossa vida e nos faça crer, Senhor. Nos faça crer no sobrenatural, meu Deus. Nós pedimos a Tua bênção, Deus, sobre cada um dos nossos irmãos, sobre essa semana especial que virá. Que nós possamos, meu Deus, colocar em prática a poderosa palavra que nos foi ministrada nessa noite, de sermos, meu Deus, aprovados na escola da fé. Venha, meu Deus, abençoar os meus irmãos, que os milagres começam a acontecer, que a vida comece a ser transformada, que a porta de trabalho aconteça, que haja, meu Deus, provisão nos casamentos, nas famílias, amores restaurados, casamentos, jovens, todos, meu Deus, que enfrentam lutas, possam ver os Teus sinais, Senhor. Nós oramos, meu Deus, não porque há força em nós, mas porque há poder e força e esperança no nome de Jesus, no nome de Jesus. E é no nome desse nosso Senhor, Deus homem, que nós oramos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você crê que Deus age? Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua vida e que Deus fortaleça você. Tenha uma semana abençoada, meu irmão, abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você possa cada vez mais viver aquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Muita venda para quem vende.
muito negócio para quem depende de negócio, viu? Que Deus realmente multiplique tudo em todos, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém.